Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Peço-vos a graça, Senhor, da leitura, a bênção para a leitura e para a audição do Diário da Santa Faustina, a partir do parágrafo 421. Na véspera da exposição dessa imagem, fui visitar com a Madre Superiora o nosso confessor. Quando a conversa recaiu sobre a imagem, o confessor pediu que alguma das irmãs ajudasse a fazer as grinaldas. A Madre Superiora respondeu: a irmã Faustina ajudará. Fiquei imensamente feliz com isso. Quando voltamos para casa, comecei logo a preparar ramos verdes e a juntá-los com a ajuda de umas das educandas. Ajudou-nos também uma outra pessoa que trabalha na igreja. Às 7 horas da noite, estava tudo pronto e a imagem já estava pendurada. Contudo, algumas senhoras repararam na minha presença, pois, com certeza, eu mais atrapalhava do que ajudava. No dia seguinte, perguntaram às irmãs: que bonita imagem é aquela e que significado tem? Certamente as irmãs devem saber, porque ontem uma das irmãs a estava enfeitando. As irmãs ficaram muito admiradas, visto que não sabiam de nada. Todas também queriam ver a imagem. Logo suspeitaram de mim e diziam: a irmã Faustina certamente deve saber de tudo. Quando começaram a me perguntar, eu me calava, visto que não podia dizer a verdade. O meu silêncio era motivo para a maior curiosidade delas. Dobrei a vigilância para não mentir nem dizer a verdade, porque não tinha permissão para isso. Em face disso, começaram a manifestar-me descontentamento e censuravam-me abertamente, dizendo: como é possível que pessoas estranhas saibam sobre isso e nós nada? Começaram diversos julgamentos a meu respeito. Sofri muito por 3 dias, mas uma estranha força entrava na minha alma. Alegro-me por poder sofrer por Deus e pelas almas que conseguiram sua misericórdia nestes dias. Vendo tantas almas que nestes dias conseguiram a misericórdia de Deus, nem me importo com as dificuldades e os sofrimentos, por maiores que sejam e ainda que tivessem que durar até o fim do mundo, visto que eles têm um fim e as almas que assim se converteram estão salvas dos suplícios eternos. Senti uma grande alegria, vendo outros voltando à fonte da felicidade, ao seio da misericórdia de Deus. Parágrafo 422. Ao considerar o trabalho e a dedicação do Padre Dr. Sopoco, nesta questão, eu admirava sua paciência e humildade. Tudo isso custava muito, não apenas dificuldades e diversos sabores, mas também muito dinheiro. E, no entanto, o Padre Dr. Sopoco cobriu todos os gastos. Noto que a providência divina o havia preparado para cumprir esta obra da misericórdia antes que eu pedisse isso a Deus. Ó, como são admiráveis os vossos caminhos, ó meu Deus, e como são felizes as almas que seguem o chamado da graça de Deus. Parágrafo 423. Por tudo, a minha alma louva ao Senhor e glorifica a sua misericórdia, porque sua bondade não tem fim. Tudo passará, mas a sua misericórdia é sem limites e sem fim. E embora a maldade chegue ao seu limite, na misericórdia não há medida. Ó meu Deus, até nos castigos que infligis à terra, eu reconheço o abismo da vossa misericórdia, porque castigando-nos aqui na terra, vós nos livrais do castigo eterno. Alegrai-vos todas as criaturas, porque estáis mais próximas de Deus na sua infinita misericórdia do que o bebê junto ao coração de sua mãe. Ó Deus, sois a própria compaixão, mesmo para os maiores pecadores, quando sinceramente fazem penitência. E quanto maior o pecador, tanto maior direito tem a misericórdia de Deus. Parágrafo 424.
Em certo momento, 12/4/1935, à noite, mal me tinha deitado na cama, logo adormeci, mas, assim como adormeci, mais depressa ainda fui acordada. Veio visitar-me uma pequena criança e acordou-me. Pelo aspecto, essa criança parecia ter 1 ano de idade. Admirei-me que falasse tão bem, pois crianças nessa idade não falam, ou falam muito confusamente. Era indescritivelmente bela, semelhante ao menino Jesus, e disse-me estas palavras: olha para o céu. E quando olhei, vi estrelas brilhantes e a lua. E então perguntou-me essa criança: estás vendo a lua e as estrelas? Respondi que estava vendo. E ela me respondeu com estas palavras: estas estrelas são as almas dos fiéis cristãos e a lua representa as almas religiosas. Repara que grande diferença de luz existe entre a lua e as estrelas. Assim, também no céu há uma grande diferença entre a alma religiosa e a de um fiel cristão. E disse-me: mas a verdadeira grandeza está no amor a Deus e na humildade. Parágrafo 425. Então, vi certa alma que se separou do corpo em terríveis tormentos. Ó Jesus, quando começo a escrever isto, tremo toda, vendo os horrores que testemunham contra essa alma. Vi, quando saíam de um abismo lamacento, almas de pequenas crianças e de outras maiores, de uns 9 anos, eram repugnantes e abomináveis, semelhantes aos mais horríveis monstros e a cadáveres em decomposição. Mas esses defuntos estavam vivos e testemunhavam em alta voz contra essa alma que estava agonizando. E a alma que via agonizando era uma alma cheia de honras e aplausos do mundo, cujo fim é o vazio e o pecado. Por fim, surgiu uma mulher, como que segurando as lágrimas no seu avental, e que também testemunhava muito contra essa alma. Parágrafo 426. Ó hora tremenda, na qual somos obrigados a rever todos os nossos atos em toda nudez e miséria. Não se perde nenhum deles, e nos acompanharão fielmente ao juízo de Deus. Não encontro palavras nem comparações para expressar coisas tão terríveis e, embora me pareça que essa alma não está condenada, seus tormentos em nada se diferenciam dos tormentos do inferno. Existe apenas a diferença de que um dia terminarão. Parágrafo 427. Um pouco depois, vi novamente aquela criança que me tinha acordado. Era extremamente bela e disse-me estas palavras: a verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade. Perguntei a essa criança: de onde sabes que a verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade? Pois só os teólogos conhecem coisas assim. E tu nem sequer estudaste o catecismo? Como podes saber disso? E ela me respondeu: sei e conheço todas as coisas. E nesse momento desapareceu. Parágrafo 428. Já não consegui dormir mais. A minha mente estava cansada com tudo o que vira e comecei a refletir sobre tudo aquilo. Ó almas humanas, quão tarde reconhecereis a verdade? Ó abismo da misericórdia divina, derramai-vos quanto antes sobre o mundo inteiro, de acordo com o que vós mesmo dissestes. Parágrafo 429. Mês 5, ano de 1935. Em certo momento, quando percebi os grandes planos de Deus a meu respeito, assustei-me com a sua grandeza e senti-me inteiramente incapaz de cumpri-los. Comecei a evitar interiormente conversas com ele, substituindo esse tempo pela oração oral. Eu fazia isso por humildade, mas depressa reconheci que não se tratava da verdadeira humildade, mas de uma grande tentação de Satanás. Quando certo dia, em vez de oração interior, comecei a ler um livro espiritual.
ouvi na alma, clara e fortemente estas palavras: prepararás o mundo para a minha última vinda. Fiquei profundamente emocionada com essas palavras e, embora fingisse que não as tivesse ouvido, compreendi-as bem e não tinha qualquer dúvida a respeito delas. Quando, por fim, cansada por essa luta de amor a Deus e pela contínua escusa de que sou incapaz de cumprir esta missão, queria sair da capela. Uma força me deteve, senti-me subjugada e então ouvi estas palavras: pretendes sair da capela, mas não conseguirás afastar-te de mim, porque estou em toda parte. Por si só, nada conseguirás fazer, mas comigo tudo podes. Quando durante a semana fui ter com meu confessor e lhe desvendei o estado de minha alma, e em particular o fato de estar evitando o diálogo interior com Deus, recebi a resposta de que não devo esquivar-me do diálogo interior com Deus, mas prestar atenção às palavras que me diz. Parágrafo 431. Procedi de acordo com a orientação do confessor e no primeiro encontro com o Senhor, caí aos pés de Jesus e, com o coração desfeito, pedi perdão por tudo. Então Jesus levantou-me do chão, colocou-me ao seu lado e permitiu-me encostar a cabeça no seu peito, para que eu pudesse compreender e sentir melhor os desejos do seu dulcíssimo coração. E então Jesus disse-me estas palavras: minha filha, nada temas, eu estou sempre contigo. Todos os teus adversários só poderão prejudicar-te na medida em que eu o permitir. És a minha morada e o meu permanente descanso. Em atenção a ti, deterei o braço que castiga e, por ti, abençoo a terra. Parágrafo 432. No mesmo momento, senti uma espécie de fogo no meu coração. Tive a sensação de que até os sentidos me abandonavam. Não sabia o que estava acontecendo em volta de mim. Senti que me transpassava o olhar do Senhor. Estava bem ciente da sua grandeza e da minha miséria, ao mesmo tempo que um estranho sofrimento invadia a minha alma. Havia também uma tal alegria que não seria capaz de comparar com o que quer que fosse. Senti-me dominada no abraço de Deus. Senti que estava nele e dissolvia-me como uma gota d'água no oceano. Não sei exprimir o que estava vivendo. Após uma tal oração interior, comecei a sentir força e coragem para praticar as virtudes mais difíceis. Senti aversão a todas as coisas que o mundo tem em consideração e desejei com toda a alma a solidão e o silêncio. Parágrafo 433, 5/5 de 1935. Durante a celebração dos 40 dias, vi a face do Nosso Senhor na hóstia santa, que estava exposta no ostensório. Jesus olhava bondosamente para todos. Parágrafo 434. Frequentemente vejo o menino Jesus durante a Santa Missa. É imensamente belo e, quanto à idade, parece como se tivesse cerca de 1 aninho. Quando uma vez na nossa capela vi o mesmo menino durante a Santa Missa, apoderou-se de mim um desejo louco e uma vontade irresistível de aproximar-me do altar e pegar o menino Jesus. No mesmo instante, o menino Jesus colocou-se ao meu lado no canto do genuflexório e com ambas as mãozinhas segurava-se no meu ombro, gracioso e feliz, o olhar profundo e penetrante. Contudo, quando o sacerdote fracionou a hóstia, Jesus colocou-se no altar e foi partido e consumido por esse sacerdote. Após a comunhão, vi o mesmo Jesus no meu coração e sentia-o durante o dia todo, fisicamente, realmente no meu coração. Um recolhimento mais profundo envolvia-me inconscientemente e não dirigia a qualquer pessoa uma palavra sequer, evitando tanto quanto podia a presença de outras pessoas. Respondia apenas às perguntas que se referiam às obrigações e, fora disso, nenhuma palavra.
Parágrafo 435, 9/6/1935, Pentecostes. À noite, quando caminhava pelo jardim, ouvi estas palavras: pedirás com tuas companheiras a misericórdia para ti e para o mundo. Compreendi que não permanecerei na congregação na qual estou atualmente. Via claramente que a vontade de Deus a meu respeito era outra. Contudo, excusava-me incessantemente diante de Deus, dizendo que era incapaz de cumprir essa obra. Jesus, vós sabeis muito o que eu sou. E comecei a enumerar diante do Senhor as minhas fraquezas, e me escondia por trás delas, para que aceitasse as minhas escusas por ser incapaz de cumprir os seus planos. Então ouvi estas palavras: não tenhas medo, eu mesmo completarei tudo o que te falta. Essas palavras atingiram-me profundamente e conheci mais ainda a minha miséria. Conheci quanto a palavra do Senhor é viva e nos transpassa até o âmago. Compreendi que Deus estava exigindo de mim um tipo de vida mais perfeito, mas sempre me excusava com a minha incapacidade. Parágrafo 436, 29/6/1935. Quando conversava com o diretor da minha alma sobre diversos assuntos que o Senhor exigia de mim, pensei que me responderia que eu seria incapaz de cumprir essas coisas e que nosso Senhor não utilizava almas tão miseráveis como a minha para as obras que deseja realizar. Ouvi, porém, palavras de que Deus, na maioria das vezes, escolhe justamente almas assim para a realização de seus desígnios. Esse sacerdote, por certo guiado pelo Espírito de Deus, prescrutou o mais íntimo da minha alma e os segredos mais ocultos que havia entre mim e Deus, sobre os quais nunca lhe havia falado. E não falara, porque eu mesma não os tinha compreendido bem, e o Senhor não me havia ordenado claramente que falasse sobre isso. Esse segredo é que Deus está exigindo que haja uma congregação que proclame ao mundo a misericórdia de Deus e lhe peça essa misericórdia para o mundo. Quando esse sacerdote me perguntou se eu não tinha inspirações a esse respeito, respondi que ordens claras eu não tinha, porém, imediatamente uma luz invadiu a minha alma e tive a compreensão de que era realmente o Senhor que me falava através dele. Parágrafo 437. Em vão me defendia, dizendo que não tinha uma ordem expressa, porque no fim da conversa vi nosso Senhor no limiar da porta, na mesma forma em que está pintado nessa imagem, que me disse: desejo que haja uma tal congregação. Isso durou apenas um instante. Não lhe contei isso, pois tinha pressa de voltar para casa e sem cessar repetia ao Senhor: eu sou incapaz de cumprir os vossos desígnios, ó Deus. É estranho, porém, que Jesus não prestasse atenção ao meu lamento, mas concedeu-me luzes e entendimento de quanto lhe era agradável essa obra. Ele não levou em conta a minha fraqueza, mas Deus deu-me a conhecer quantas dificuldades eu teria que superar. E eu, sua pobre criatura, nada mais sabia dizer a não ser que sou incapaz, ó meu Deus. Agradeço pela audição. Deus abençoe.